Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada, querida Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Estamos chegando na última lição do ano. Que coisa maravilhosa. Como é que foi teu Natal? Comeu ali uma ceia legal? Participou com a família? Tá todo mundo em paz? Então, estou muito feliz que nós passamos aí um ano inteiro estudando as lições, falando sobre temas importantes, e agora nós vamos chegar aqui a respeito sobre o fim da missão de Deus. A missão de Deus, a minha missão. Você não pode ter perdido o conteúdo dessa lição. Se você não tem ele, baixe o aplicativo da Escola Sabatina. Vai lá, Escola Sabatina, no Apple Store ou no Play Store, e baixe o aplicativo. E você vai ter essa lição eternamente para você ir, se Deus quiser. E não somente isso, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @paulistaleste. Tá vendo aqui o GC aqui embaixo? @paulistaleste. Clica no sininho, se inscreva no canal, fique por dentro de todo o conteúdo da Associação Paulista Leste. E se você não quer o YouTube, fala assim, eu quero um Instagram, vai lá, nós temos um Instagram só sobre a Escola Sabatina, mips.apl, e você vai lá, nos siga, e você vai ficar por dentro do conteúdo só da Escola Sabatina, os rios, as chamadas que nós temos só para estudar a lição. Fique por dentro de tudo isso. Fique por dentro do conteúdo da palavra de Deus, porque Deus quer falar com você, quer falar comigo e quer nos usar para falarmos as boas novas do Evangelho até que Ele volte, tá bom? Se você não sabe agora, na próxima semana nós iremos estudar a nova lição de 2024, o livro de Salmos. E você não pode ficar sem esse conteúdo também. Nós vamos estudar só sobre Davi. Vai ser coisa maravilhosa. Você não pode ficar de fora disso, tá bom? Mas antes, para nós falarmos um pouquinho da nossa lição, eu quero que você se lembre do nosso quiz. Tá vendo o QR Code aqui no cantinho, lá de cá? Tá vendo? Então vai lá, coloca sua câmera. Você vai testar seu conhecimento sobre as perguntas principais da lição. E você vai estar concorrendo a um prêmio bem legal no final, tá bom? Eu não vou falar muito aqui, mas você vai ficar por dentro de tudo e vai testar seus conhecimentos, tá bom? Não perca, fique conosco e tenha certeza que você vai estar ganhando muito conhecimento com tudo isso. E vamos lá apresentar os nossos amigos aqui desse momento. A lição 13, falando sobre o fim da missão de Deus. Nós temos aqui nosso amigo, nosso irmão Ricardo Lobato. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente, fazendo parte dessa lição maravilhosa e trazendo conhecimento aí da vida e principalmente mostrando as boas novas do Evangelho. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. Bom dia, pastores. Bom dia a vocês que estão aí nos seguindo. Gratidão. Como eu sempre digo, sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui no meio de pessoas instruídas e abençoadas, onde a gente pode estudar um pouquinho mais da lição. Primeiro, nós aprendemos e depois tratamos de essa lição, essa aprendizagem que tivemos, poder ajudar um pouquinho os irmãos que estão do outro lado aí. Mandar um abraço para a minha igreja, Igreja do Belém, Pastor João. Tamo firme, tamo juntos. Temos aqui nosso irmão, nosso querido pastor Júlio César. Amém. Que está aqui conosco. Diretamente agora, pastor no Pernambuco. Louvado cuida do seja distrito Deus. de Aldeia. Aldeia. Deus seja louvado pela tua vida. Manda um abraço pro teu povo, pra família, pro papagaio, periquito, cachorro, o que tiver aí. Olha só, eu tenho um gato, viu? O nome dele é Noturno, um gatinho Noturno. preto. É um gatinho preto, então o nome já diz, Tá né? assistindo muito X-Men, viu? Mas olha, ó, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com colegas tão especiais e também mandar um abraço carinhoso para minha esposa, a Joélia, né? Não poderia deixar de mencionar essa mulher guerreira, né? Missionária que sempre está do meu lado. Te amo, Joélia. Isso aí. E um outro ponto interessante, mandar aí um abraço fortíssimo para os irmãos ali do distrito de Aldeia, em Pernambuco. Vamos aí trabalhar em mais um ano, firmes e fortes. Aliás, eu vou iniciar, né, nesse ano de 2024, o trabalho ali com os irmãos,
Mas desde quando eu entrei em contato com eles, já estou me sentindo ali abraçado, amado, e eu e Joel estamos muito felizes por esse chamado de Deus, de cumprir a missão aonde Deus mandar. Amém. Amém. E pastor Rodrigo? Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pastor Leonardo, de estarmos juntos aqui para, mais uma vez, estudar a lição da Escola Sabatina. E também não posso deixar de enviar aqui o meu abraço para a minha amada esposa Heloíse, que Deus te abençoe, um beijo. E também mandar um abraço lá para o Clube de Desbravadores Portal dos IPs, que também foi plantado ali pelo projeto do Ano em Missão, ali no distrito do Polvilho. Um abraço a todos. Muito bem, queridos. Vamos começar aqui o estudo da nossa palavra de Deus. O fim da missão de Deus. Mas tem fim? Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso. Pastor Júlio, pode orar por nós nesse momento? Abençoar o povo que está nos assistindo, de onde ele estiver. Oremos então. Senhor Deus, primeiramente somos gratos, Pai, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado por mais um momento que o Senhor está nos concedendo aqui no estudo da lição. Que o seu Santo Espírito ilumine os nossos corações para a compreensão da sua santa, boa e agradável vontade para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, verso 11 e 12, o verso para memorizar, vem dizendo assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. São Paulo está passando por uma onda de calor terrível, né? Agora, imagine esse cenário que Pedro está falando. Tudo vai ser desfeito, o que foi feito um dia. Então, o que tem início, um dia tem fim. E quando você vai adentrando para o livro de Apocalipse, você vai entrando nas 3 mensagens angélicas, você vai vendo que um dia todos nós vamos prestar contas. Todos vão passar na sala de audiência de Deus. Apocalipse capítulo 11, ele fala que aqueles que destroem o meio ambiente vão se acertar diretamente com Deus. Então, um dia a conta vai chegar. Então, um dia a missão vai ter um ponto final. Como que nós podemos falar isso para os nossos irmãos? Como que nós vamos levar essa mensagem? O interessante é que essa mensagem do tempo do fim não é mencionada apenas em Apocalipse. Claro que Apocalipse vai ser ali a cereja do bolo, né, pastor? Né, senhores? Porque desde ali do Antigo Testamento, passando ali, né, pelos livros dos profetas, quando fala do tempo do fim, quando fala ali do momento da volta de Jesus, é conhecido como o grande e terrível dia do Senhor. Por que grande e terrível? Grande para aqueles que permanecem fiéis às suas promessas e é obediente a esse Deus que tudo pode. Vai ser um grande dia, um dia de alegria, porque ele voltou, porque ele vai o quê? Nos concedeu o galardão. Mas é terrível para quem? Para aquele que não se preparou. Para aquele que não se preparou. Por isso que a todo momento devemos nos preparar para que esse dia seja o quê? O grande dia para cada um de nós. E não seja um dia terrível. Amém. É interessante aqui que, para mim, já me chama a atenção o título da lição, né? O fim da missão de Deus. Primeiro, se vai ter um fim, e a missão é de Deus, né? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, que a missão, ela é de Deus. Ao longo de todo o trimestre, nós podemos observar isso, que nós servimos a um Deus que é um Deus missionário, né? Ele é um Deus que entrega o seu Filho a fim de que todos tenham a salvação, todos aqueles que o aceitem tenham a salvação. Quando nós começamos a falar aqui sobre o tempo do fim, nós vamos basicamente falar sobre Apocalipse, mas como o pastor Júlio bem disse, não é somente Apocalipse que fala sobre o tempo do fim, Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, até mesmo 2 Pedro, que nós acabamos de ler. Mas quando nós focamos especificamente aqui em Apocalipse, nós vamos observar que existe um grande conflito. E este grande conflito ele se dá entre Cristo e Satanás. E o cenário deste grande conflito, o palco deste grande conflito, é o meu
e o seu coração, é o nosso coração, é o coração de você que está nos assistindo e ouvindo. Ou seja, a grande verdade é que nós é quem vamos decidir quem é que vai vencer essa guerra na nossa vida. E nós, como portadores da mensagem, temos que anunciar que haverá sim um momento de juízo, como o pastor Leonardo bem disse, haverá sim um momento em que nós vamos ter que prestar contas, e haverá sim também um momento onde todo esse mal será desfeito, que é o que nós vamos estudar aqui ao longo dessa lição. Nós vamos ver que em algum momento o reino de Deus será estabelecido e todo o mal que nós vivemos nos dias de hoje será desfeito para a honra e glória do nosso Deus. Completando, me permite, Com certeza. o que os pastores comentaram, esse fim depende de nós. Quando Cristo foi crucificado, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, quando ele subiu ao Pai, quando ele voltou, na grande comissão ele deixou claro: ide, levar o evangelho. Enquanto nós não fizermos a nossa parte de irmos, de estarmos levando a palavra a todos, em todo canto, não preciso eu ir à Ásia, à Europa, no meu prédio. Eu sempre disse isso, outro dia pregando ainda comentei. Eu moro num apartamento morava num prédio onde tinham, por andar, 3 apartamentos. Morava no 91, no 92 uma senhora de 80 e poucos anos e no 93 uma de 80 e poucos anos. Com uma, Deus permitiu que ela viesse a mim, ou a nós, a minha esposa e a minha filha, e nós falássemos de Deus pelo nosso testemunho, por causa dos cachorros. Como o irmão disse, ele tem um gato, eu tenho 3 cachorros, 2 gatos e uma tartaruga, num apartamento. Mas a outra irmã, que mora em frente, do lado direito, da onde eu morava, eu não tive, e Deus me perdoe, o privilégio de falar de Deus a ela. Então eu não preciso ir longe. Agora que eu mudei, eu fui lá antes de ontem levar um livro a ela. Nunca é tarde? Então eu estava errando. Eu me preocupado com outros irmãos, como o pastor aqui começa o ano que vem, recebendo irmãos de outros países, quando do meu lado eu não estava fazendo a minha parte para o IDES. E esse fim só vai chegar com a volta de Jesus quando todos conhecerem a palavra. Então, se nós não fizermos a nossa parte, o fim da missão de Deus ainda vai continuar por mais um tempinho. Era 1800, imaginava, e depois passou para 1900, depois para 2000, e se não fizermos nós a nossa parte, virá 2100, e vamos para 2200, e aí não chega. A missão não vai chegar ao fim se eu não fizer. É isso por mesmo. onde. O fim da missão, né, como o irmão acabou de falar aí, para que esse fim seja concretizado, a gente primeiro tem que ser missionário dentro de casa. Tem? Né? O irmão foi missionário ali para a família dele, em primeiro lugar. Né? Ali foi lá no apartamento, entregou, né, livro e tal. Esse fato de ser missionário dentro de casa aconteceu com a minha família. Olha que interessante. Eu não sou adventista de berço, minha irmã muito menos, meu pai e minha mãe, ninguém da família conhecia a igreja. E como que tudo aconteceu? Através do testemunho de uma pessoa que conheceu a minha irmã, que hoje é meu cunhado, essa pessoa, tá vendo? Deu estudos bíblicos ali para minha irmã, junto com os familiares dele. A minha irmã aceitou, se batizou, eles se casaram. Olha só que coisa. E aí depois, ele juntamente com a minha irmã, deram um estudo para quem? Para mim. Me batizei. E aí depois, ele, a minha irmã e eu, deu estudos para quem? Seus pais. Para minha mãe. E posteriormente para quem? Para o mais difícil. O meu coroa, que tá lá em Brasília hoje. Te amo, viu, pai? O Antônio. Se batizou e se tornou adventista. A minha mãe, em 2020, por conta da Covid, descansou ali no Senhor. Mas o que me deixa feliz é que a missão chegou até lá em casa. Amém. E salvou uma família inteira.
E dessa família, quem diria, saiu um pastor. Eu nunca imaginaria ser pastor, mas saiu um pastor. Amém. E aonde nós olhamos para a partir de domingo, assim, a missão de Deus nos últimos dias. O dia e a hora já está marcado sobre a volta de Cristo. E aqui eu tenho 2 mensagens para deixar para você. Jesus, ele vai voltar. Mas só que acontece 2 viés. Ele vai voltar independentemente se eu estiver preparado. Se eu fiz ou não fiz, ele vai voltar. A segunda, qual é a condição que está a minha vida? Aqui a lição ela vem colocando que o foco da missão de Deus não é simplesmente levar para a segurança os que perecem, mas é a salvação que oferece uma posição nova e honrosa, pois a imagem de Deus vai ser restaurada em nós. Então imagina, aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível, aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. E eis que faço novas todas as coisas. Esse é o sentido da missão. Porque se eu não colocar no coração o desejo de querer falar de Cristo, de falar das boas novas, do que o que passamos nessa vida é passageiro. Nós estamos aqui de passagem apenas. Porque a verdadeira vida que Deus está preparando para nós é para a eternidade. Nós estamos aqui para sermos lapidados à imagem e semelhança de Deus. E no dia da volta de Cristo vai acontecer isso. Quer eu esteja preparado ou não. Porque o juízo de Deus ou é uma boa notícia para mim, ou vai ser terrível e espantoso. Por conta que o juízo de Deus vai ser bom para mim porque vai trazer alívio do meu sofrimento. Porque eu me preparei para isso. Ou vai ser terrível para minha vida, porque eu não levei a sério e eu não estou preparado para viver uma eternidade. Como que nós podemos levar essa mensagem nos últimos dias de Cristo para as pessoas? Mostrar que isso é real, vai acontecer, independentemente de como estiver a minha vida. Bom, primeiro a gente tem que entender que Apocalipse ali, ele tem como centro Jesus, né? Sim. O livro todo ele vem revelando quem é Jesus, vem revelando o caráter de Jesus. Isso é importante, porque a pergunta é como que nós temos que fazer, né, para levar isso? Bom, primeiro nós temos que ter em mente que o que nós temos que apresentar para as pessoas é Jesus, né? Aquilo que ele fez para nos salvar, aquilo que ele faz, né, para nos salvar. E uma outra coisa interessante é a gente entender, precisamos interiorizar isso, precisa ser algo que corre em nosso DNA, a missão. Quando a gente vai aqui para 1 Pedro 2, o versículo 9, o texto diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que a obrigação de pregar o evangelho é de todos nós. Por que é importante enfatizar isso? Porque às vezes as pessoas elas acreditam ou impõem que a obrigação de pregar o evangelho é apenas de um pastor, ou é apenas de um líder local ali da igreja, de um ancião e etc. Não, todos nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes, não as nossas virtudes, mas as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, uma vez que nós nascemos no reino de Deus, nós nascemos como missionários. E a nossa função, a nossa obrigação é apresentar a Jesus através da sua palavra. Como que nós fazemos isso? Existem vários modos, existem vários jeitos. É dando um estudo bíblico, é dando um sorriso, é dando um abraço, é testemunhando através do nosso estilo de vida, a forma como nós nos comportamos, como nós vivemos, como nós tratamos as nossas esposas, os nossos filhos, né? Tudo isso é uma forma de pregar o evangelho. Mas o importante é a gente entender que nós precisamos ter esse DNA de missionários correndo na nossa veia. Se nós tivermos esse DNA correndo em nossa veia, certamente nos colocando à disposição, né, como estudamos na lição anterior, sempre nos colocando à disposição, certamente Deus ele vai nos usar de diversas formas para pregarmos o evangelho. É porque de graça a gente recebe e de graça a gente tem que compartilhar. A mensagem da graça, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo,
é uma mensagem que não pode ficar nula em nossas vidas. A gente não pode simplesmente só preencher aquele copo e deixar esse copo aí simplesmente transbordar. O copo precisa ser o quê? Esvaziado. A gente vai na igreja, estuda a lição, preenche o copo, para que a gente possa o quê? Compartilhar dessa água viva com quem? Com outras pessoas. Aí, naturalmente, a gente volta, faz a mesma coisa, vai se preenchendo, compartilha. E as pessoas vão fazendo a mesma coisa. E isso é discipulado, isso é cumprir o ID, né? Que o pastor Léo até comentou a questão da grande comissão. Interessante é quando Jesus fala ID, essa palavrinha aí a gente pode dizer, ó, ID, ir, né? O D de discipular e o E de ensinar, evangelizar. Muito interessante. Bom, muito bom. E uma coisa interessante também a gente observar é que essa missão, esse anúncio que nós temos que dar ao povo é urgente. É urgente. Por que é urgente? Porque Jesus está voltando. E as pessoas estão se perdendo, muitas sem esperança, muitas sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem rumo, né? Sem norte, muitas com ansiedade, depressão, algumas tirando a própria vida. E nós, com tanto conhecimento, nós precisamos expor isso, precisamos falar, precisamos anunciar de que Jesus está voltando e que existe esperança para elas. Esse é o nosso dever. Como eu sempre digo, completando o que os pastores estão dizendo, é fácil eu falar, é fácil eu mostrar e é fácil eu dizer. É difícil eu viver. Se eu não tenho Cristo dentro de mim, eu não amo. Outro dia pregando, eu perguntei à igreja: vocês amam as suas esposas? E suas esposas, vocês amam seu marido? Todos falaram, claro. Falei, por que quer bater nele? E por que o irmão maltrata a irmã? Por que o filho mata o pai? E por que o pai mata o filho? Cadê o amor que nós pregamos que temos? Eu sempre digo que amor é somente de Cristo. O irmão falou, o pastor aqui disse, que nós temos que pregar, temos que mostrar, temos que ensinar na depressão, porque vamos encontrar irmãos na rua, como pedinte, como drogado, que nós conhecemos a nossa casa que nós ajudamos. Eu volto a dizer, a gente ama de verdade ou a gente faz somente porque é um mandamento? Somente porque Deus nos determinou. Porque quando ele diz ide, ele foi... É uma imposição que ele deixa para nós. Ide. Não foi, quando você puder, quando você tiver tempo... Está no imperativo isso. Vá. É um imperativo. Ponto. Acabou. É Eu estou condicionado a uma ação. determinando. Faça. E nós fazemos. E eu volto a dizer, nós fazemos por quê? Se nós não tivermos o verdadeiro amor de Cristo em nós, tudo que eu vou fazer, tudo que eu fizer e tudo que eu pretendo fazer um dia é em vão. São palavras. Acaba se tornando uma certa tradição, né? A gente só faz por tradição. É o mas legalismo. Não faz realmente Não por tô amor. Entramos no farisaísmo. Né? Como que eu vou fazer aqui a missão dos últimos dias? Como que eu vou dizer à minha vizinha que eu a amo? Do jeitinho corcunda que ela é, pela idade, pelo não sei o quê. Não tem como. Eu vejo um pobre, um pedinte na rua, que eu estou vendo, já aconteceu com isso, que Deus me perdoe, de vir ao meu carro e eu levantar o vidro. E olhar para o lado para minha esposa e inventar alguma coisa para falar que eu não estou vendo. É fácil eu pegar o que me sobra e eu dar a ele. Quando na realidade eu devia dar primeiro a ele, para depois eu ver o que sobrou para me alimentar. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. Ele deixa dele para se dar a outro. E nós fazemos isso. Então, Apocalipse, para mim, na guerra entre o bem e o mal, que é constante, nós já sabemos o final. O final nós temos certeza absoluta, como disse o pastor. Ele vem. A data está marcada, já está determinada. Ele vem. Podemos abreviar essa data? Só vai depender daquilo que o irmão estava falando aqui agora, do bom testemunho. Se nós... O amor é o bom testemunho. Para mim é o único. Porque ele é o princípio, É o princípio. o meio
e o fim. É por isso que o próprio Apocalipse, a intenção do livro é revelar quem é Jesus, né? Porque eu costumo dizer que Jesus, ele é o amor em ação. É o amor em ação. Né? O próprio Jesus, ele disse, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quando nós olhamos para a vida de Jesus, a trajetória de Jesus, nós vemos ele agindo, a forma como ele tratava as pessoas, aquilo que ele fazia. Nós precisamos pedir para que Deus ele nos dê esse mesmo amor, que ele encha o nosso coração desse amor, para que a gente não entre nessa questão robótica, né? Como é que ele pode me amar? Eu não consigo entender. Olha que interessante, uma vez, em relação a essa questão do bom testemunho, o Rodrigo, o irmão do pastor Léo, uma vez perguntaram para Gandhi, né? Falaram, olha, você é tão sábio, você é uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, e eu já notei que você até cita ensinamentos do próprio Jesus, por que você não é cristão? Aí sabe o que ele respondeu? Não sou cristão porque os cristãos a qual eu entrei em contato, aqueles a qual deveriam testemunhar de Cristo, não estavam testemunhando. Por isso que eu não sou cristão. Que coisa, né? Às vezes a única Bíblia que as pessoas vão ler é o nosso testemunho, né? É o nosso testemunho. E é onde que nós entramos na parte de segunda-feira, as mensagens e a missão dos 3 anjos. O papel central da missão de Deus é o Evangelho. Paulo e Silas, eles sintetizam o plano da salvação em uma única frase. Creia no Senhor Jesus, E será salvo. tu e a tua casa. Tu e tua casa. Não tem como eu falar que eu creio em Jesus se eu maltrato minha esposa. Não tem como eu falar que eu creio em Jesus se eu maltrato meus filhos. Se eu vejo meu próximo passar necessidade e eu não faço nada por ele. Não tem como eu falar de crer em Jesus, que eu creio, que eu sou cristão. Falar que eu sou cristão quer dizer que eu faço parte de Cristo. Se eu não sou tocado pela debilidade do ser humano. E aqui a lição ela começa a falar que o mundo precisa ser avisado do que está vindo sobre ele e que cada pessoa vai ser obrigada a fazer uma escolha para a vida ou para a morte. Gente, é um papel fundamental nosso. Os anjos gostariam de fazer essa mensagem. E como que eu posso falar para o meu aluno que está lá na classe da escola sabatina nesse momento? Assim, filho, você tem que se levantar do banco. Não é para ficar assistindo papo a lição, não é para sermão, não é para você ficar aqui só vindo à igreja. A missão é da porta para fora. Como que eu posso falar isso para a pessoa, englobando aqui o contexto da lição? Que não importa o que mais façamos, nunca devemos perder de vista que o nosso chamado e missão especiais, que é proclamar a mensagem para um mundo que está perdido. Como que eu posso como que eu posso falar sobre isso para as pessoas, independentemente da situação que eu esteja vivendo? Bom, primeiro, como o senhor mesmo disse aí, é através do testemunho, né? Porque, imagina só, é muito fácil, como o irmão disse aqui, você falar da boca para fora. Você chega lá no púlpito e você fala, pessoal, vamos sair e pregar o evangelho, precisamos nos envolver, precisamos fazer e acontecer, quando nós não estamos fazendo. E é interessante que eu já observei isso, as pessoas sabem quando você faz e quando você não faz, quando o discurso ele é um discurso vazio, porque a própria palavra de Deus diz que pelos vossos frutos o conhecereis. Ou seja, a gente vai falar e as pessoas elas vão ser mobilizadas a cumprir a missão quando elas verem que de fato aquilo que nós estamos falando, nós estamos vivendo. Quando elas verem que de fato aquilo que nós estamos falando produz frutos. Aí sim as pessoas elas vão, não que elas tenham que nos seguir, mas aí sim elas vão dar ouvidos à mensagem de que nós temos que de fato sair da nossa zona de conforto e precisamos o quê? Anunciar o evangelho eterno a todos aqueles que precisam ouvir em nossa geração para que Jesus ele volte. Tem que ter uma ação, né, Rodrigo? Ação. Tem que ter uma ação. Eu lembro que quando eu fui batizado, um amigo meu chamado Marcelo Geraldi, a primeira atitude que ele teve, né, lá na igreja foi me dar aquele kit Conectando com Jesus, Ellen White, sabe? Aí ele falou assim, Júlio, olha, aqui é um presente para você, estude. E estude porque nos próximos dias você vai ser minha dupla missionária. Olha o que o cara fez. Aí eu, dupla missionária, mas o que é isso? Aí ele me explicou. Dupla missionária é assim, ó. Você vai sair comigo
Você vai ver como que é do estudo bíblico e você vai ver alguns estudos e depois você vai fazer o quê? Mesmo. Vai fazer a mesma coisa. Vamos? Você aceita o desafio? Vamos. E eu comecei aí, fui gostando, fui pegando o jeito. E, cara, hoje, mesmo como pastor, eu até falo para a liderança da igreja, eu falo, olha, eu não abro mão de dar estudos bíblicos, ainda que tenha assuntos administrativos, tanta coisa para tratar aqui no distrito, mas eu não abro mão de dar estudos bíblicos. Estudos bíblicos. Então, olha só, ele me discipulou, né? Me discipulou. Esse é o verdadeiro discipulado. Então, é como você falou, a gente prega ali no púlpito, fala para sair. Mas o que a gente tem que fazer para as pessoas saírem? O Marcelo Geraldi, ele fez. Ele teve uma ação. Me deu um presente, depois me chamou para o quê? Para fazer a mesma coisa. Eu acho que quando a gente prega, quando a gente está liderando, não é só falar, mas é convidar a pessoa para mostrar como se faz. Para mostrar como se faz. Amém. E é interessante também que aqui no livro de Lucas, né, no capítulo 11, tem um texto que ele fala, né, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, nós precisamos, de fato, tomar uma decisão. Se nós estamos ao lado de Cristo ou se nós não estamos, como o pastor Leonardo falou. Que adianta você chegar na igreja e ficar ali sentado, né, papando sermão, engordando, né, espiritualmente, nos tornando obesos espirituais, e obesos espirituais morrem, né, vão morrer. Então, o que eu costumo dizer, trabalhando ali com os jovens, todo o tempo que eu trabalhei com jovens, adolescentes, a melhor forma de nós nos mantermos firmes, conectados com Cristo e com a sua igreja, é nos envolvendo na missão. Não existe outra forma. É quando você se envolve, é quando você sente a dor do outro, é quando você tem empatia, é quando você consegue visualizar o que o outro precisa. É o método de Cristo, né? O método de Cristo. Cristo, ele se misturava com as pessoas, ele ia até as pessoas. Depois, ele entendia as necessidades delas. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. É morta. Então, ele atendia as necessidades. E depois que entendia as necessidades e atendia aquelas necessidades, aí sim ele dizia, vem e segue-me. Esse é o método de Cristo. Ou seja, nós precisamos ser a voz de advertência ao mundo. E para isso a gente tem que tomar uma decisão. Ou vamos ficar esquentando o banco, e muitas vezes mais atrapalhando do que ajudando o processo, né, de evangelismo e da pregação do evangelho. Ou nós de fato vamos vestir a camisa e falar, vamos para cima, vamos anunciar e vamos pregar o evangelho. É como o pastor disse, nós não temos só que levar a mensagem. Nós temos que levar a mensagem e principalmente adverti-los se eles não tomarem uma decisão, ou para um lado do muro, ou para o lado do outro lado do muro que eles já estão. Nós temos que adverti-los, se vocês continuarem onde estão, isso que vai acontecer. E se vocês tiverem a capacidade de entendimento, de passar para o outro lado, porque a gente conhece muito a verdade, né, irmão? Pastores e que se batizaram, mas só foi para inglês ver. Convencidos, não convertidos. Convertidos. Exatamente. Entendeu? Essa é a nossa maior responsabilidade para aqueles que foram, mas não estão. Que são adventistas ou estão adventistas. Eles creem ou eles dizem crer. A nossa responsabilidade como missionário, como disse o irmão, e pastor, se nós não levarmos e os adverti-los, eles vão estar só convencidos. Era o que Cristo fazia. Cristo, ele, além de falar do amor, demonstrar o amor, ele também o quê? Falava da justiça. Ele demonstrava o que era a justiça. E se a gente for notar, as 3 mensagens angélicas mostram exatamente isso. Primeira mensagem, proclamar o evangelho. Que evangelho? O evangelho que mostra o quê? O amor de Cristo. Como que se deve agir diante das pessoas. Depois, segunda mensagem. Terceira mensagem. Já mostra o quê? Alertas, né? Olha só que interessante. Arrependimento, juízo, né? Proclamação, primeira mensagem. Segunda mensagem, anúncio da queda de Babilônia e um alerta para que a gente o quê? Possa sair dela. E a terceira mensagem, um alerta contra a besta e o quê? A sua marca. E é a mesma coisa. Quando falamos das 3 mensagens angélicas, é interessante ter um livro que é do Alberto Tim até, que se chama O Santuário e as 3 Mensagens Angélicas.
E ele explica nesse livro que esse texto das 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, do 6 ao 12, juntamente com Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, foi a matriz para o nosso corpo do quê? De crenças, as 28 crenças, a qual hoje a gente compartilha. Interessante, muito, muito legal isso. E quando nós analisamos isso, a gente começa a ver, o contexto que fala da lição de terça, vai ter uma crise final em tudo isso. Porque não tem como eu falar de algo e a pessoa ficar anestesiada com tudo aquilo. Existe um conflito dentro. E esse conflito espiritual, nós temos que aprender a respeitar o espaço de cada um. A lição ela coloca de uma forma assim pontual. Cristo ama todas as pessoas. Existem denominações que pregam a predestinação da salvação. Paulo ele diz, todos vós sois predestinados, mas a salvação. E não a perdição. Deus ele não vai olhar para você, irmão Ricardo, irmão, o senhor tem pouco cabelo, então o senhor não vai poder ser salvo. Tinha que ter um pouquinho mais de cabelo aí. Olha pro Rodrigo, você não cresceu tanto, cara, então você não vai ser salvo. Olha pro outro que fala, não, você tem barba, você vai ser salvo. Olha pra mim, meu filho, já aprontou muito, fica aí, porque eu vou selecionar apenas alguns. Não. Quando Cristo ele olha para Nicodemos e fala assim, porque Deus amou o mundo se tornou o palco do universo. Ninguém vai poder chegar a Deus e falar assim, olha, eu não vou ser salvo, eu não estou sendo salvo porque eu não fui amado. Não, Deus ele nos ama independentemente de qual vai ser a nossa reação final. Isso que me surpreende. Hoje, quando você olha para pais, filhos, você entende um pouco de amor, mas você não entende a essência. Porque pai hoje, ele está legitimando o amor à condição de obediência e não por a sua totalidade. Eu te amo. Vírgula. Se você fizer o que eu peço, se você fizer o que eu mando, ou você viver dentro da minha rédea. Senão você vai arcar com suas consequências. Isso não é amor. Ou seja, a predestinação da salvação... Eu predestino o meu amor. Até certo ponto. A predestinação aí da salvação é para todos. Sim. É para todos. Só que a gente só não se torna predestinado se a gente fazer o uso do livre-arbítrio para não querer isso. Quantas vezes a gente fala assim, eu falava para minhas filhas, aqui quem manda sou eu. Não está contente, é a porta da rua. Aí quando vai embora, fala, puxa vida. O que eu fiz? É isso mesmo. E é onde nós precisamos parar para pensar, né? Até que ponto vale a pena? Por que eu vivo assim? Por que eu faço isso? Nós temos que ter esse conceito que coloca a lição aqui, comunhão, relacionamento e a missão. A missão ela tem que acontecer. E para ter êxito nela, como nós podemos fazer um paralelo em terça e quarta-feira, que o nosso tempo está voando, está acabando já. Isso. O que é êxito na missão? É nós entendermos que a igreja ela é só pensar em números, batismos, crescimento de dízimo? Não. Vidas sendo tocadas, vidas sendo transformadas. E como que eu mensuro isso? Na felicidade do povo, o desejo de servir Deus, de fazer as coisas, não por uma obrigação, mas é por um convencimento a respeito que eu estou dentro da missão e vivo essa missão. Amém. E como que nós podemos falar sobre esse êxito da missão juntamente aí com essa crise final para as pessoas? Como podemos fazer um emaranhado de tudo isso? É interessante aqui que, claro que a gente tem algumas balizas, né, para medir o crescimento da igreja, né? Não que o batismo não seja importante, é muito importante. Nós sabemos o quanto é importante, né, e o quanto nós trabalhamos para que a pessoa ela tome aquela decisão. E de fato isso é importante, não é nem esse o caso. Mas eu acho que um meio da gente conseguir mensurar o sucesso da igreja, como o pastor Leonardo disse, né? Quando nós vemos as nossas igrejas, os nossos irmãos, eles se envolvendo na missão. Quando a gente vê aquela igreja motivada, quando a gente vê a igreja trabalhando, a igreja não por uma questão robótica se envolvendo, mas por uma questão de amor, porque entendeu que de fato precisamos nos envolver, eu acho que ali está o êxito da missão. E uma outra coisa importante é que
Paulo, né, ele escreveu ali para os Coríntios, né, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, diz assim, né, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, ou seja, em outras palavras, nosso foco está no processo, é nos envolver no processo e envolver os nossos irmãos nesse processo de pregar o evangelho, porque o crescimento, quem vai dar é Deus, né? O próprio texto diz que Paulo, ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento ele vem de quem? De Deus. E às vezes a gente fica preocupado, mas eu prego e não dá resultado. Amigos, nós só precisamos fazer a nossa parte. Fazer a parte. Quem Exatamente. vai dar o crescimento, quem vai produzir, quem vai fazer com que o fruto ele cresça é Deus. Ou seja, o Espírito Santo. é o Espírito Santo. O nosso objetivo e o objetivo da missão de Deus é salvar os perdidos de todos os grupos, os demais grupos, os imagináveis e os inimagináveis, que nós possamos ir ao encontro deles para que haja salvação na vida dessas pessoas. Eu sintetizo quarta-feira com a seguinte frase, né? Eu até deixei anotado aqui na minha lição, que sempre eu coloco uma síntese, né, de cada dia ali da lição. E aí eu posso dizer que o êxito da missão é reconhecer que sem Deus não conseguimos e que necessitamos de sua graça para dar o quê? Bons frutos. Amém. Bons frutos. Amém. E eu digo que é eles entenderem que eles são justificados pelo sangue do Cordeiro. Isso mesmo. Quando eles entenderem que o ser batizado é o primeiro passo, que aí nós temos que continuar na obra, fazer com que esse recém-batizado se envolva na missão que nós estamos continuando, que é através que o que consagra não é a graça minha, mas eu estou completo quando você alcança a graça dessa que eu estou compartilhando, porque eu tenho o amor de Cristo. Nós só vamos conseguir fazer de verdade a verdade verdadeira quando nesse amor de Cristo que eu digo que eu tenho, o próximo pode ver ele dentro de mim. Aí sim eu posso dizer, ele está na missão, ele vai continuar, mas eu preciso mostrar que o amor de Cristo, ele está comigo. Mas aí você entra na questão da lição de quinta. Aí é missão cumprida. Aí acabou. Exatamente. Né? Ele Aí já eu se... concluí. É o que eu creio. É o Ele já contexto. sintetizou as duas coisas assim de uma maneira Aí é simples e onde Paulo ele objetiva. fala, combati um bom combate. Completei a carreira, Guardei a fé. guardei a fé. Onde nós olhamos aqui para a lição de quinta-feira, e a gente olha que a missão cumprida de Deus é o dia que nós vamos estar no paraíso, vivendo o milênio. Amém. Ali nós vamos ter a oportunidade de ver Jesus. Milênios estão sendo falados sobre Cristo. Uma mensagem que alguns dizem que é uma mentira, mas uma mentira não se prolonga por tanto tempo. E é onde nós vamos poder falar sobre, não falar mais de Jesus, nós vamos falar com Ele. Falar com o nosso anjo da guarda que nos privou da morte durante tanto tempo, que cuidou de nós. E ali a gente vai ter uma missão de olhar para Jesus e falar assim, Senhor, eu dei trabalho, né? Mas você, eu, vamos poder sentar no colo de Cristo ali e falar assim, Jesus, obrigado. O Senhor não desistiu de nós. E as pessoas poderem olhar para nós, eu acho tão gratificante, vocês vão ver isso com o tempo. Eu tenho 12 anos de ministério. De pessoas, você ir pregar em alguns lugares que você não voltou mais. E eu tive a oportunidade esse ano de ir em alguns lugares. Que eu fui há muitos anos atrás e de repente eu voltei, a pessoa olhar para mim assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, desculpa. Eu falei, pois é. Foi no teu sermão que eu aceitei Jesus. Amém. De você poder ver isso. E é ali que dá valor do ministério. E como que eu posso falar pro meu irmão que está ali me assistindo, vendo ali, irmão, tenha esse senso de missão cumprida. Nós precisamos terminar nosso podcast. Qual é a mensagem final que você dá? Rodrigo, irmão Ricardo, pastor Júlio. Bom, missão cumprida.
eu diria que, sendo bem objetivo, se envolva na missão. Se envolva na missão, porque se envolver na missão vai fazer com que você tenha o foco em Cristo, vai fazer com que você mantenha a sua vida espiritual em alta, e certamente será uma bênção para você e toda a sua família. Se envolva em tudo aquilo que for possível se envolver, para que o Evangelho ele seja pregado e juntos nós possamos continuar avançando com a pregação do Evangelho até que o nosso eterno Deus volte para nos buscar e então possamos viver a eternidade ao seu lado. Amém. Concluir a missão, bom, como que eu posso dizer, como que eu posso sintetizar isso? Concluir a missão é dar importância no uso dos nossos dons e o quê? E talentos. Talvez você esteja se perguntando aí, da onde você está sentado agora, poxa, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, igual muitos fazem ali na frente. Eu só sei recepcionar bem. Usa isso. Usa isso, porque eu já conheci diversas pessoas que só se batizaram e receberam estudos bíblicos e se batizaram porque disse assim, olha, essa igreja me recebeu bem. O irmão estava na porta, me deu um abraço carinhoso. Depois daquilo, eu nunca mais fui o mesmo. Então, todo dom é importante para Deus. Nunca se esqueça disso. Então, cumpra a missão com aquilo que Ele te deu. Amém. Eu termino dizendo que, querido, permita que Deus te use. Se você der o primeiro passo, abrir seu coração para Deus, relaxa e deixa que Ele faça o resto. Amém. Dons é Ele quem dá, mas os talentos que você tem, deixe com que Deus o aflore. Um brilhante só é brilhante porque alguém tratou dele, cortou, quebrou para que ele se tornasse um brilhante. Deixe que Deus te use. O resto, a palavra fala por si só. O Espírito Santo vai fazer. Essa é a tua missão. Permitir que Deus te use com os teus talentos e os dons que Ele te der. Na recepção, no louvor, na pregação, na distribuição, no que for. Deixe que Deus conduza você, que você vai ver aonde vai chegar o fim da sua missão. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de um ano. Um trimestre, mais um trimestre. Entendendo que a missão de Deus ela vai ser concluída. Queira ser um instrumento nas mãos de Deus em 2024. E não mais um brinquedo nas mãos de Satanás. Deus ele quer te usar. Vamos começar um novo ano, um novo trimestre. E Deus, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Deixe o Senhor Jesus usar você, usar sua família, usar tudo que você tem para a honra e glória do nome dEle. Amém. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Pastor Júlio, pode orar para nós? Oremos então. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu um trimestre maravilhoso com o estudo dessa lição sobre o assunto da missão. A missão que o Senhor colocou em nossas mãos para compartilhar a mensagem para toda tribo, língua e nação. Amém. Que o Senhor continue nos capacitando todos os dias para o cumprimento da mesma. Para que em breve possamos presenciar a sua volta para nos conceder o tão sonhado galardão, Pai. Amém. O momento ao qual o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas, a morte já não existirá, nada, nem o pecado. E somos gratos por isso. Amém. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Queridos, na próxima semana vai ser 2024. Então desejo a você um feliz ano novo. Que Deus possa te abençoar, te usar e permita que esse Deus possa triunfar definitivamente no teu coração. Próximo ano, lição, o livro de Salmos. Vamos começar bem, meditando na palavra de Deus. Eu te encontro aqui, nesse mesmo canal, e eu tenho certeza que vamos ter mais um ano cheio das bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Até a próxima semana e um feliz 2024 para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.